O capítulo 1 começa dando uma introdução sobre o mundo. 18 anos antes, apareceu uma gigantesca torre, e portais em todo o mundo, dele saíram vários monstros, e então algumas pessoas ganharam poderes para poder lidar com eles, os chamados jogadores, que ficaram muito ricos e famosos. Então troca para o nosso protagonista, fazendo uma entrega de iFood, ele vê no grande telão em um prédio, um novo jogador, de apenas 18 anos, e portando uma habilidade única. Quem possui uma habilidade única é o brabo dos brabos, até entre os jogadores eles são monstruosamente fortes. Chegando em casa, ele entra e é recebido por sua irmã. Ela fez um bolo, era o aniversário de 18 anos do protagonista. Lendo a carta feita por sua irmã, ele se surpreende quando aquela era a carta de convite da associação de jogadores. No dia seguinte o protagonista já está na associação, ele faz os testes, e descobre que possui uma habilidade única não despertada. Aparece então um novo jogador, Yousukyo, que quer guiá-lo. Eles entram em um portal. No primeiro andar havia vários goblins, mas o Yousukyo derrota todos bem facilmente. Ele fala sobre o plano de criar uma guilda, e pede para o protagonista ficar mais forte. Então começa a luta do protagonista contra o último goblin. No capítulo 2 de O Jogador que Não Subia de Nível, acontece um salto de 5 anos na história, e mostra o protagonista lutando contra um goblin. Ele está cansado e com raiva, porque depois de todo esse tempo ele ainda leva 1 hora para matar um único goblin, e ainda está no nível 1. Então mostra um grupo de jogadores lutando contra um goblin. O protagonista se tornou um guia. Eles comentam que o protagonista é famoso por ser o mais fraco de todos. Dispensando eles, o protagonista segue para o seu local secreto, onde nasce apenas um goblin por dia. Depois de conseguir $20 com o cristal do goblin, seu chefe o avisa que um outro guia irá assumir o grupo de hoje, por causa dos rumores. Ele também o avisa que um novo jogador pediu especialmente por ele. Chegando lá ele descobre que é o primo do Yousukyo. Depois de conhecer o grupo, ele os avisa que levará 4 dias e 5 noites para concluir o tutorial. No fim do dia eles conversam sobre os guardiões, que são chefes que aparecem periodicamente, e são muito poderosos. Então aparece um pequeno orc correndo por uma floresta escura, ele tropeça e olha para trás, aparecendo um guardião orc, que devora o menor, acabando o capítulo com o assustador som de ossos sendo triturados. O capítulo 3 começa mostrando o grupo guiado pelo protagonista lutando contra orcs, mesmo se sentindo ameaçados pelo tamanho dos orcs, logo percebem que eles são lentos e burros. Está tudo bem fácil, porque o protagonista conhece as rotas e a melhor forma de enfrentar os monstros. Na noite do terceiro dia, o grupo está conversando sobre o desafio do 5º andar, que ao vencer, você ganha uma classe. De manhã, quando estão no 4º andar, ainda estão lutando contra goblins e orcs. Então o protagonista vê uma enorme nuvem de poeira vindo em sua direção, e tem um mau pressentimento. Ele fala para eles recuarem, mas nesse momento um dos integrantes do grupo é atingido por um orc, a nuvem de poeira chega até eles, aparecendo um enorme orc, o guardião. Em um movimento rápido, o protagonista joga uma granada de fumaça, enquanto grita para eles fugirem. Chegando a uma caverna secreta, percebem que a Hanil foi envenenada. Com o antídoto ela ficaria bem, mas o protagonista esqueceu o remédio. Então ele decide ir atrás do resgate. Ele tenta passar em silêncio pelos monstros, mas acaba dando de cara com o guardião, e com um único golpe, o protagonista fica incapacitado, usando o sinalizador e uma granada de fumaça. Ele tenta tomar distância, avistando então o portão do 5º andar, e decidindo entre a morte certeira e a provável morte, ele abre a porta, e uma voz diz: você atingiu os requerimentos necessários. No capítulo 4 de O Jogador que Não Subia de Nível, vemos o protagonista acordando com uma voz que diz: a habilidade secreta foi decifrada, a dificuldade foi significativamente reduzida. E então ele vê uma cabra, ela parte para cima dele, sem entender nada, ele a golpeia, vencendo o teste do 5º andar. Poucos segundos depois, o protagonista vê uma névoa negra o engolindo, e escuta uma voz. Quem é você? Você é meu mestre? Um garotinho nada educado o chama de idiota, e pede um nome ao protagonista, ouvindo uma voz dizendo: por favor, selecione um nome para o ego, e então o protagonista desmaia. Acordando no hospital, o protagonista vê seu chefe e sua irmã, e fica feliz por ver que o grupo do tutorial está bem. Depois de alguns dias, entrando na torre, ele chama muita atenção. Alguns jogadores dizem que ele está famoso. O protagonista não é o mais fraco, agora ele é o assassino do tutorial. O protagonista, que está de frente para uma enorme horda de monstros, levanta a mão e faz aparecer uma espada. Tomando um impulso, ele passa por eles desferindo vários golpes, não dando a eles ao menos uma chance de lutar. O protagonista despertou sua habilidade, Conexão, que o permite se conectar com egos, como Rui, sua espada demoníaca. No capítulo 5 de O Jogador que Não Subia de Nível, o protagonista está segurando uma mochila cheia de cristais, e então ele se lembra de quando conheceu o Rui. Um mês antes, o protagonista estava andando por uma floresta e lendo suas novas habilidades. Ele se pergunta como ele se conectará com um ego, fazendo uma pose incrivelmente vergonhosa. Nada acontece. Depois de falar o nome de Rui, uma voz diz: o ego efêmero Rui foi invocado. Para criar uma forma física ele absorverá matérias à sua própria escolha. Então ele começa a sugar tudo ao seu redor, deixando o protagonista apenas de cueca, e depois de liberar uma energia vermelha, ele aparece, a espada demoníaca. Depois do protagonista perguntar tudo o que ele queria e Rui responder sempre da maneira menos educada possível. Voltando aos dias atuais, o chefe do protagonista está pedindo para que ele não entre em portais, porque recentemente 3 jogadores de alto nível morreram em portais defeituosos.
Mesmo depois do aviso, o protagonista ainda quer entrar nos portais, eles são muito mais rentáveis que a torre, então ele liga para o recrutamento de um portal nível F. No capítulo 6 de O Jogador que Não Subia de Nível, o protagonista conversa com o líder do grupo para assinar os contratos para que possa entrar no portal. No dia seguinte, de frente para o portal, é explicado que os portais são divididos em dois tipos, pontuais, que desaparecem depois de concluídos, e os perpétuos, que nunca desaparecem, mesmo dando menos recompensa são mais seguros para farmar, pois o padrão dos monstros já é conhecido. Dentro do portal, o grupo está lutando contra mortos-vivos, eles elogiam o protagonista, por ele estar matando muitos monstros, depois de descansarem um pouco, eles continuam o caminho. Chegando à sala do chefe, o líder explica a estratégia, e então eles entram. Depois de receber uma flechada que explodiu em um brilho azul, o chefe que era um enorme morto-vivo se vira dando um grito, e golpeia o tanque, o lançando para longe, o protagonista dá um pulo, e escuta uma voz. A taxa de sincronização aumentou, você é capaz de usar os poderes de Rue mais eficientemente. E então ele acerta o chefe, derrotando o enorme morto-vivo em apenas um ataque. Todos os participantes e até o próprio protagonista ficam chocados. O capítulo acaba com uma mensagem que diz: você obteve a habilidade, canibalismo, você pode recuperar sua vida ao se alimentar de cadáveres. No capítulo 7 de O Jogador que Não Subia de Nível, o protagonista ainda está no portal, alguns integrantes do grupo querem ir em outros portais com ele, então o líder interrompe para que eles decidam de quem será a adaga dropada pelo chefe. Nesse momento o tanque pega a adaga e tenta apunhalar o líder, e em um rápido movimento o protagonista o imobiliza. Em um segundo a mais o tanque teria morrido. Olhando para a amiga do líder o protagonista sente uma pressão assassina. Depois de desmaiar os dois culpados, o protagonista pega a adaga, com a desculpa que salvou a vida do chefe, e então o chefe e sua companheira vão embora, levando os dois membros desmaiados e deixando o protagonista para trás. Enquanto estão caçando mais zumbis, Rue fala para o protagonista que a amiga do líder, Arin, é perigosa, e que ele não devia ter pego o item deles, mas ele não se importa. O protagonista está pensando em continuar caçando, mas Rue diz que o sangue de zumbi tem um gosto nojento, então ele decide ir embora. Quando estavam indo embora o protagonista vê um brilho na parede, e dando um golpe, ela quebra, criando uma nuvem de poeira, e aparecendo do meio dela, uma espada, emanando um brilho forte, então Rue diz que ela é um ego. No capítulo 8 de O Jogador que Não Subia de Nível, o protagonista encontra um ego, uma espada branca e brilhante, quando ele a puxa do suporte vai parar em um espaço todo branco e escuta uma voz doce de uma mulher. Você é meu mestre? O protagonista responde que ainda não, então ele lhe dá o nome de El. Voltando a si, o protagonista vê o teto desmoronando e corre, ele precisa chegar ao corpo do chefe para ir à sala de recompensas. Antes de entrar no portal ele vê um enorme olho vermelho, e então ele entra. Do lado de fora do portal, está um grupo de homens do governo e cientistas, e está passando no jornal que um portal perpétuo pereceu. Como ele pereceu momentos depois que o protagonista saiu, ele não foi tido como suspeito. Depois de visitar sua mãe no hospital, o protagonista decide escalar mais a torre, ele passa pela cidade do 5º andar, onde ele ficou inconsciente, e segue para o 6º andar. 7º andar, 8º andar, e finalmente o 9º andar. O protagonista pergunta para ela se ela se lembra do demônio que eles viram, mas ela fala que não se lembra. O protagonista decide então ir atrás de mais egos. Depois que conseguiu a ela, ele ficou mais forte. Chegando a uma grande casa de leilões, o protagonista ainda não achou nenhum ego. No último objeto, Rue e El dizem que é um ego, mas mesmo com o dinheiro que ganhou no portal o protagonista não consegue comprar o ego. Passando por uma loja o protagonista liga ao seu chefe, ele quer arrumar um grupo para ir a algum portal, porque ele não consegue boas avaliações, porque sem seus egos, ele é apenas um nível 1. Depois de desligar, o protagonista está chegando em casa, e então ele vê um grande portal surgindo bem na sua frente. No capítulo 9 de O Jogador que Não Subia de Nível, aparece o chefe do protagonista que foi promovido para diretor, ele recebe a notícia que um portal foi reportado, então ele vê que foi o protagonista. Por causa do reporte do protagonista, ele ganhou os direitos do portal por 5 dias, depois ele será colocado para leilão, então o diretor o chama para conversar. Na conversa ele está preocupado, pois o protagonista quer entrar sozinho no portal, mesmo sendo um portal Rank F o diretor ainda não está confiante, então ele pede para o protagonista se preparar e então encontrá-lo. Se ele julgar que o protagonista está preparado ele o deixará entrar sozinho. 4 dias depois, o protagonista está em um local de treinamento da associação, então o diretor começa a se preparar, ele acha que o protagonista está o subestimando, e diz que mesmo sendo um ex-ranker ainda é forte o bastante, e em um movimento de mão, cria uma grande ventania, e então ele pula para cima do protagonista, ele pergunta se o protagonista se preparou mesmo. 4 dias antes, aparece o protagonista andando pelo mercado da cidade, procurando por armaduras egos, ele percebe que ele é muito pobre, então ele vê um garotinho, que está se gabando, dizendo que seu avô é um ótimo artesão, então Rue e El dizem que todas as roupas do garotinho são egos, o protagonista então o pede para levá-lo até a loja de seu avô, e ao abrir a porta o protagonista se surpreende, tudo na loja são egos. No capítulo 10 de O Jogador que Não Subia de Nível, o protagonista está em uma loja cheia de egos, ele descobre que aqueles são egos sem nome, depois de tentar dar um nome a uma espada, nada acontece, então a Elo diz que ele não deve ter gostado do nome. Então aparece a luta do protagonista contra seu chefe, ele parte para cima e é alertado que se não atacar para matar não conseguirá ao menos arranhá-lo, então ele começa a atacar mais agressivamente, sem acertar nenhum golpe,
quando o protagonista vai ser atingido por um golpe, o mangá retorna à loja, mostrando o protagonista tentando nomear vários egos e não conseguindo se conectar com nenhum, até que ao tentar nomear uma armadura, dando o nome de Branhart, conseguindo se conectar. Na luta, o protagonista estava para levar um soco, então Branhart reflete o dano acumulado, e mesmo assim o protagonista é jogado para longe, mas mostrando o punho machucado do chefe, ele avisa ao protagonista que ele passou. Já de frente para o portal o protagonista está se despedindo de seu chefe, então o protagonista entra no portal, desejando que aquele seja um portal perpétuo para ganhar muito dinheiro, ele golpeia um lobo, e então aparece da escuridão, uma grande alcateia de lobos. Me siga para acompanhar os próximos capítulos.